Pessoal, no dia 27 de novembro vai ser julgado um dos temas mais relevantes sobre liberdade de expressão do ano de 2024. Eu me refiro ao tema 987 de repercussão geral, que trata sobre o Marco Civil da Internet, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Bom, pessoal, a polêmica ela gira em torno do artigo 19 dessa lei, que passou a inovar prevendo uma responsabilidade das plataformas digitais apenas se elas forem notificadas judicialmente. Então, para que você entenda a discussão, como que funcionava anteriormente? Não havia uma regra específica sobre o assunto. Então, a jurisprudência ela era muito dividida. Alguns entendiam que era uma responsabilidade objetiva e enquadravam ali no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Outros entendiam que era uma responsabilidade subjetiva, que você tinha que provar a negligência. Alguns julgados passaram a falar de que essas plataformas elas só seriam responsabilizadas se elas fossem notificadas pela pessoa ofendida, e uma vez provado que elas foram notificadas de forma extrajudicial, elas se omitiram. Só que quando veio o Marco Civil da Internet, observe que o artigo 19 ele veio de forma favorável às redes sociais, porque ele passou a prever uma responsabilidade apenas se elas forem notificadas judicialmente. Isso significa que se uma pessoa se sente ofendida hoje por algum conteúdo e ela notifica, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o Twitter, e pede a retirada desse conteúdo, essas plataformas elas não são obrigadas ainda a retirar esse conteúdo. Elas só são obrigadas a retirar caso essa pessoa entre com uma ação judicial e o judiciário emita ali uma notificação dizendo que elas têm que tirar esse conteúdo. Se elas se negarem a retirar o conteúdo, a partir desse momento é que a responsabilidade passa a se caracterizar. E evidentemente que isso passou a trazer alguma polêmica, porque alguns passaram a considerar esse dispositivo de forma inconstitucional. Outros, pelo contrário, passaram a comemorar o dispositivo por entender que ele privilegiava a liberdade de expressão. Então, aqueles que entendem que o dispositivo ele é constitucional, eles alegam que o dispositivo ele privilegia a liberdade de expressão, porque ele tira da plataforma esse papel de censor, esse papel de juiz, e delega esse papel de juiz, de fato, para quem é juiz, para o Poder Judiciário. Então, a plataforma ela não fica naquela posição de ter que censurar previamente nada. Então, algumas pessoas comemoraram esse dispositivo. Essas pessoas também alegam que esse dispositivo ele passou a inibir aquilo que eles chamam de efeito resfriador. O que é esse efeito resfriador? Ele basicamente é um efeito que gera uma inibição da plataforma. Se você passa a previamente responsabilizar essa plataforma por todo e qualquer conteúdo ali veiculado, o que ela vai fazer? Ela vai passar a adotar uma série de medidas restritivas com medo da retaliação, e isso vai acabar prejudicando a liberdade de expressão. Então, algumas pessoas comemoraram muito o dispositivo. Outras, por outro lado, passaram a criticar categoricamente, entendendo que é inconstitucional. E o que essas pessoas alegam? Na prática, quando essa lei ela foi emitida, a gente está falando de 2014, era uma outra realidade. As redes sociais ela não tem a dimensão, as nuances que ela tem hoje no ano de 2024, 10 anos depois. A lei do Marco Civil da Internet ela foi feita muito inspirado ali no direito norte-americano, que já vinha desde a década de 90 prevendo conteúdo semelhante. Porém, veja que a gente está falando de um conteúdo da década de 90, aonde a internet ainda estava crescendo, as redes sociais ainda precisavam crescer muito e tinha uma outra dimensão. Então, em 2014, quando passou-se a se usar essa lógica, também as redes sociais no Brasil ainda estavam começando a engatinhar. O conteúdo das redes sociais, a maneira como se usava essas plataformas, era uma maneira muito diferente como é nos dias de hoje. Não se falava em fake news, não se falava em assassinato de reputações, como é o caso de hoje. Nós sabemos que hoje você pode mudar uma eleição com base numa informação, com base numa publicação ou numa série de publicações em massa que você passa a fazer numa rede social. Isso não acontecia em 2014. Então essas pessoas elas vão criticar esse dispositivo entendendo de que nos dias de hoje ele é muito perigoso. Por quê? Imagine que você seja alvo de uma fake news e você não tem como tirar aquele conteúdo antes que uma decisão judicial venha a ser emitida. Uma pessoa que tem ali um suporte jurídico, que tem um certo conhecimento, ela consegue, numa certa velocidade, retirar esse conteúdo. Mas se coloque no lugar de uma pessoa comum, uma pessoa que não tem hoje um suporte jurídico como grandes empresas têm ou como grandes personalidades têm. Essa pessoa ela pode ficar meses vendo a sua imagem ser deteriorada na internet antes que saia uma decisão judicial, e aí pode ser tarde demais.
Então a crítica ela é legítima, você tem esses dois lados da moeda. Bom, pessoal, como que eu vejo essa situação hoje? Nós temos o costume de polarizar muito, né, as discussões. Então a gente sempre acha que é o preto no branco, é constitucional, é inconstitucional. Mas hoje, pessoal, você simplesmente declarar esse dispositivo inconstitucional significa retroceder 10 anos. Se a gente volta para aquela série de discussões anteriores de 2014, qual é a responsabilidade de fato? É objetiva, é subjetiva, é direta, é indireta, aplica-se o CDC, não se aplica? Então a gente vai retroceder 10 anos e tem uma série de questões pendentes que você simplesmente não pode ignorar. Então, ao meu ver, o que eu acho que o STF vai fazer no dia 27 é fazer aquilo que nós chamamos de uma interpretação conforme a Constituição. E provavelmente vai emitir uma tese jurídica para que se aplique um meio termo nisso aí, o que me parece saudável. Tem algumas situações onde é muito escancarado violações de direitos fundamentais. Você olha determinado vídeo, você consegue ver de forma muito clara que aquele conteúdo é um conteúdo racista, que aquele conteúdo é um conteúdo que promove a pedofilia, que promove a homofobia. Existem conteúdos que são escancarados. Vide aí o caso com a filha do ator Bruno Galhaço, é um conteúdo claramente racista, né? É um conteúdo que você consegue identificar com muita facilidade. E aí você também isentar as redes sociais desse tipo de conteúdo também parece demais. É você fazer uma distinção dos conteúdos claramente frontais a direitos fundamentais e nesse tipo de conteúdo as redes sociais passarem a ser responsabilizadas imediatamente pela publicação desses conteúdos, uma vez que hoje as redes sociais elas conseguem com muita facilidade, por meio de inteligência artificial, identificar esse tipo de conteúdo. Então, elas seriam responsabilizadas por conteúdos mais notoriamente frontais a direitos fundamentais e conteúdos que não são tão claros assim, que é a grande maioria, né, conteúdos onde você não consegue identificar com tanta clareza, a responsabilidade se aplicaria nos termos do artigo 19, ou seja, apenas por meio de decisão judicial. Me parece que o STF ele vai seguir nesse caminho e me parece que é a decisão mais salutar de fato, porque, pessoal, nesses momentos, nessas horas, a gente precisa deixar um pouco de lado ali as opiniões pessoais e pensar de que determinadas decisões do STF eles têm impacto a nível nacional e casos que vêm sendo acumulados ao longo de todos esses anos. Então não basta simplesmente você dizer que um dispositivo é inconstitucional e simplesmente ignorar 10 anos que ficaram para trás. Você precisa fazer uma interpretação conforme, você precisa fazer uma aplicação temporal dessa decisão para que a gente também não retroceda. Mas eu queria te ouvir, o que você acha a respeito da lei do Marco Civil da internet? Como você acha que o Supremo Tribunal Federal vai julgar na semana que vem? Deixa aqui o seu comentário. Se você também gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Um grande abraço, fique com Deus.